Bom dia pessoal, eu sou o Felipe Miranda da Poa Investimentos e vou falar um pouco para você sobre o mercado das principais commodities agrícolas. O que a gente observou semana passada e o que a gente está esperando para essa semana diante desse mercado todo aí de incerteza dos investidores quanto à economia americana e dos países da zona do euro. A gente percebeu aí, então que esse movimento aí macro foi o que regeu o preço das commodities agrícolas durante toda essa semana, puxando então o preço, as cotações para baixo, ah, e fazendo com que esses preços realmente caíssem durante toda essa semana passada. Um pouco dessa incerteza do investidor a gente pôde observar na quinta-feira nas principais bolsas que apresentaram quedas consideráveis, aí um movimento de pânico realmente apresentado pelos investidores, onde bolsas dos principais países, países considerados economicamente estáveis, como a Alemanha, por exemplo, apresentou aí uma queda de mais de 2% no seu índice. Na sexta-feira, aí, então, a gente observou um movimento de grande volatilidade do mercado, movimentos de altas e baixas muito fortes durante todo o dia, foi o que realmente impressionou nos índices Dow Jones e índice Bovespa. Uma commodity que seguiu realmente essa volatilidade aí na sexta-feira foi o café. Café a gente sabe que é uma commodity de grande volatilidade e foi assim na sexta-feira. Sexta-feira, café Nova York abriu com forte alta, e em seguida a BMF seguiu esse movimento de alta, porém durante o dia apresentou ainda cotações negativas, tanto a BMF quanto Nova York, e fechando o dia então Nova York aí com uma alta de 0,55% e o café aqui na BMF, vencimento de setembro, acabou aí com uma alta de 1,79%. Então isso aí nos mostra bastante a volatilidade do mercado para o café, e a volatilidade para o mercado financeiro nos mostra aí realmente esse tom de incerteza do investidor quanto a essas questões da economia americana e dos países da zona do euro, como eu falei anteriormente. Não bastando então essa volatilidade da sexta-feira, aumentando ainda mais as incertezas aí para os investidores, uma agência de risco, de classificação de risco, a S&P, uma das mais respeitadas do mundo, acabou reduzindo então aí a nota da dívida dos Estados Unidos de AAA para AA+. Então reduziu essa nota da dívida americana, é a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos, e isso aí nos traz aí mais incertezas para essa segunda-feira para os mercados. Isso realmente pode influenciar bastante, pode influenciar negativamente no mercado, mas existem já aí rumores e notícias vindas da Europa que podem de outra forma um pouco controlar isso aí e balizar um pouco mais essa situação, porque notícias de que o Banco Central Europeu vai comprar então a dívida da Espanha e da Itália, o que pode então aí gerar um certo conforto para os investidores durante essa semana. Para os grãos, a gente observou aí durante essa semana um movimento então muito parecido com o das bolsas. Eles sofreram quedas consideráveis, porém a gente sabe que eles apresentam bastante sustentação nos fundamentos. O milho teve uma boa demonstração disso na sexta-feira, onde já fechou com uma alta em Chicago o milho. A soja aí, podendo ter apresentado quedas maiores, também conseguiu se segurar. Então a gente sabe que o fundamento para os grãos são bastante bons e podem realmente sustentar o preço essa semana. Essa semana aí vai ser divulgado o relatório do USDA sobre oferta e demanda de 2011. É um relatório bastante importante para o mercado. A gente espera aí então que, dependendo desses resultados, também pode dar mais sustentação ainda aos preços. No longo prazo, a questão macroeconômica realmente pode influenciar um pouco mais esses grãos agora para essa semana, mas no longo prazo, os fundamentos é o que vão reger esse mercado. Eu acredito realmente que
que esse mercado de grãos é de alta. A questão da safra americana pode realmente haver aí uma quebra. O milho sofreu bastante com essa estiagem que teve nos Estados Unidos, dias de muito calor, pouca chuva, pode ter influenciado aí negativamente nas lavouras. Por uma questão de calendário, a soja ainda está num nível de cultivo que ainda pode sofrer uma recuperação e acabar com uma boa produtividade, porém será muito difícil de reverter essa situação. Então, com os estoques que já estavam baixos e essa quebra de safra para milho e soja nos Estados Unidos, pode realmente aí balizar os preços, e no longo prazo é isso que vai influenciar nos preços das commodities. Eu tenho convicção disso, de que realmente o que vai reger o preço vai ser essa questão fundamentalista dos grãos, que são realmente muito fortes. A economia pode estar enfraquecida, claro, pode surgir até uma demanda um pouco menor, mas o pessoal precisa comer, como falam, e realmente eu acredito nos fundamentos para o milho e para a soja. O café, semana passada, seguindo então esse movimento macro, apresentou algumas quedas aí, sempre cumprindo a sua volatilidade corriqueira. Na sexta aí apresentou então, conforme eu falei anteriormente, uma volatilidade realmente impressionante, mas a tendência dele aí de fundamento é de alta. A gente sabe que não existem aí muita oferta de café, os estoques mundiais estão baixos. Surgiram notícias essa semana de que geadas tenham prejudicado aí alguns cafezais de algumas regiões no sul de Minas. Então prejudicaram aí os botões florais de alguns cafeeiros, e isso aí pode realmente influenciar para a safra do ano que vem. Então café realmente tem um fundamento bastante sustentado, porém as questões macroeconômicas podem reger ele fortemente. Então essa semana aí ele pode seguir uma tendência, até uma tendência gráfica. Ele tem, se a gente for falar um pouco de gráfico, ele tem uma tendência gráfica aí de queda nos últimos tempos, mas o fundamento dele também é altista para médio e longo prazo. A gente acredita aí numa alta desse café. O boi essa semana apresentou uma queda forte no indicador, no contrato futuro de BMF para vencimento outubro, uma queda realmente bastante forte aí. Eu acho que apesar do indicador Exalc ter vindo praticamente de lado, com uma leve queda durante essa semana, o boi teve uma queda muito forte no vencimento outubro. Muito dessa queda aí pode ter sido influenciada pelo aumento da oferta de gado no mercado físico. Essa semana então a gente tem notícia aí de que os frigoríficos conseguiram aumentar suas escalas de abate. Surgiu uma certa oferta de animais de coxo, já começou a entrar essa oferta. A gente já sabe do potencial e dessa entrada de oferta no mercado, então já começou a surgir essa entrada desses animais no mercado, e ainda o escoamento de alguma sobra de gado de pasto que ainda existia. A gente sabe que os pastos agora começam a piorar, notícias de geada ainda fortes têm estragado o pasto nas regiões de produtores de gado. Então a gente sabe que pode surgir aí um certo escoamento e uma certa entrada de oferta para o mercado de boi. Porém eu acredito aí para essa semana que o preço possa melhorar. Assim, o vencimento outubro na BMF caiu forte essa semana, foi um movimento bastante forte, então eu acredito que durante o decorrer dessa próxima semana aqui ele pode sim se recuperar e ter alguns ganhos consideráveis. Então eu acredito numa alta do boi aí para essa semana, pois essa entrada de oferta aí não acredito que supra toda a demanda do mercado. Existem as questões dos frigoríficos quanto às exportações na Rússia. Claro que já diminuiu em 10% as nossas exportações esse ano de carne, porém acredito que pode ser retomado sim essas exportações para a Rússia. Acho que então isso pode dar sustentação sim aos preços,
e o mercado de boi pode sim continuar subindo essa semana, apesar das fortes quedas da semana passada. Para a economia, ainda existe sim o temor dos investidores de que um ciclo negativo possa acontecer aí a partir de segunda-feira, pode continuar acontecendo. Na semana passada o mercado financeiro no mundo todo teve uma perda aí de 2,5 trilhões em razão das dívidas crescentes e dessas dúvidas crescentes aí sobre a capacidade dos países industrializados de honrar as suas obrigações diante dos déficits públicos existentes e das constantes dívidas que vêm aumentando. Então, todo as medidas políticas e monetárias que possam ser apresentadas aí durante a semana podem sim influenciar no preço das commodities fortemente. O mercado está de olho, está no radar das commodities, as commodities estão seguindo então fortemente esse cenário macroeconômico aí durante toda essa semana. É um momento difícil, é um momento de cautela. Nós precisamos então ter calma. Eu acredito bastante no preço das commodities, o produtor pode ficar tranquilo. Os fundamentos estão ao nosso favor. Eu acredito sim que o preço possa dar uma melhorada. Acredito que para essa semana era isso. Tenha uma boa semana e bons negócios.